Olá, criançada do Chácara Kids, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma história da Bíblia, que nós vamos falar sobre coragem. Nós vamos aprender da palavra de Deus, o que Deus nos fala sobre coragem. Mas o que é coragem mesmo? Vamos lembrar? Coragem é quando você é valente para fazer o que precisa, mesmo quando você estiver com medo. Que importante isso, hein? Coragem é algo muito importante e ela precisa aparecer em muitas situações da nossa vida, não é mesmo? E lá na palavra de Deus, a Bíblia, tem um versículo que fala sobre coragem e fala assim: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar, lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Então, a palavra de Deus nos ensina a sermos fortes e corajosos em todos os momentos, naquela situação que parece impossível e que traz medo ao nosso coração. Mas a gente pode ser forte e corajoso confiando em Deus. E a história de hoje fala de alguém que foi muito corajoso no meio de uma situação que trouxe medo. A palavra de Deus, ela tem grandes histórias desde o início, desde lá de Adão e Eva, depois lá com Abraão, em que Deus cumpriu a sua promessa de amor na descendência de Abraão para todos nós. Deus libertou o povo do Egito, atravessou pelo Mar Vermelho, nas situações mais difíceis, e mesmo assim o povo de Deus, os israelitas, vira e mexem, eles davam algumas mancadinhas desse relacionamento com Deus. Geralmente não era muito bom, não. Geralmente eles, faziam coisas que desagradavam o coração de Deus. Mas Deus sempre muito misericordioso, muito bondoso com eles. E a história de hoje nos traz lá nos tempos bem antigos, em que o povo de Deus estava lá, atravessou a terra prometida, chegou lá na terra de Canaã, mas eles queriam algo mais. Eles não enxergavam como que Deus poderia cuidar deles, que Deus poderia liderá-los. E aí eles ficaram pedindo um rei. Nós queremos um rei. A gente quer um rei, porque ele, estando aqui, a gente pode seguir e pode ter confiança nele. Eles não estavam confiando naquilo que Deus estava fazendo. E aí Deus, na sua imensa bondade, atendeu ao povo. Então ele foi falar com o profeta Samuel. Samuel ouvia Deus desde muito pequenininho. Então Deus falou com Samuel: Samuel, eu vou ungir um rei para este povo. E este povo vai ter o rei que eles querem. Então Samuel foi lá e ungiu o rei Saul. E como nós sabemos, Saul não foi um bom rei. Ele fez algumas coisas que desagradaram o coração de Deus e aí Deus se afastou da presença dele. Deus não ficou mais com ele. E aí Samuel ficou também muito triste, porque afinal Deus o tinha ungido para ser o rei do povo. Mas aí Deus falou novamente com Samuel. E Deus falava e Samuel ouvia. E Deus falou lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Vamos ver o que Deus falou. Samuel, até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, agora enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Eu vou enviar você a Jessé, lá de Belém, porque dele eu escolhi um dos filhos dele para ser o novo rei de Israel. Olha só, Deus se cansou das maldades de Saul e aí colocou Samuel para ungir um novo rei. Mas Samuel, ele servia ao rei Saul e ele ficou com medo e ele falou para Deus: Senhor, como eu posso fazer isso? Saul vai ficar sabendo e vai querer me matar. Samuel ficou com medo, mas ele teve coragem e obedeceu acima de tudo ao Senhor. E aí ele seguiu para Belém e foi até a casa de Jessé para encontrar aquele que seria o novo rei. E aí, chegando lá na casa de Jessé, ele falou com Jessé: olha, me apresenta os seus filhos. E Jessé tinha 6 filhos, olha só.
E aí chega logo o primeiro filho, Eliabe, um jovem alto, bonito, com pose de rei. E aí Samuel falou, é esse, já é logo esse. Só que Deus falou para Samuel, não é este não. Vamos ver o que Deus falou para Samuel? Lá no versículo 7 do capítulo 16, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, mas o Senhor vê, o coração. E Samuel falou, bom, não é esse, tem outros 5. Vamos ver, né, os outros 5, então. Passou o segundo, Samuel falou, parece que é esse. Não era. Passou o terceiro, Samuel falou, agora vai. E Deus não falou nada. Passou o quarto, Samuel, Deus não falou nada. O quinto, Samuel já ficou até meio triste, né? E Deus não falou nada. O sexto, e Deus aí falou, pergunta se não tem mais. E aí Samuel já cansado, afinal avaliando todo mundo, olhando de cima e embaixo e ninguém tava bom. Samuel falou, tem mais algum filho perdido aí? E aí Jessé falou, tem sim. Tem um pequenininho lá, o caçula, que cuida das ovelhas, tá lá pastoreando. Manda chamar então, Samuel falou, chama esse menino. E aí esse menino, ele veio e ele era o nome de Davi. Vamos ver como é que foi a reação quando Samuel encontrou com Davi, lá no versículo 12. E aí então Samuel mandou chamar, fez Davi entrar. E Davi ele era ruivo, olha que lindo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, levante-se, Samuel, e unja, pois é este o novo rei de Israel. Então era Davi, o menininho ruivo que Deus havia escolhido para ser o novo rei de Israel. E Samuel, então, obediente a Deus, ele ungiu o novo rei, o rei Davi. E aí, naquele tempo, o povo de Deus, sob o comando de Saul, estava sofrendo grandes tribulações, guerras, e Saul estava na guerra contra os filisteus, o povo inimigo de Deus. E eles estavam numa situação bem difícil. E aí os filisteus, eles enfrentavam o povo de Deus apresentando um homem muito grande, um gigante chamado Golias. Ele era imenso e o povo de Deus era pequenininho perto deles. E ele era muito malvado. Ele ficava enfrentando, desafiando o povo de Deus, falando que o povo de Deus era fracote, que o povo de Deus nunca ia vencer o povo filisteu. E o povo de Deus tinha medo, Saul tinha medo, o seu exército tinha medo de enfrentar Golias. E aí, lá na Bíblia também fala como o desafio de Golias, ele era, olha, terrível. Vamos ler lá no capítulo 17, versículo 8, que fala assim, ó. Golias, ele gritava para as pessoas, para as tropas de Israel. Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu um filisteu? Um grandão que pode todas as coisas? Que venha lutar comigo qualquer um de vocês. Se eu puder lutar com vocês, olha só, o que eu faço? Eu vou matar. Mas se eu não matar, vocês podem até vir aqui e nos enfrentar. Mas eu duvido que terá algum para me matar. Eu duvido. E ele desafiava desse jeito o povo de Deus. Bom, certo dia, Davi estava lá no campo. E seus irmãos estavam na guerra, porque seus irmãos já tinham idade para estar na guerra, lá para enfrentar o povo de Deus. E o povo filisteu. E o pai deles, muito preocupado com os filhos, chamou Davi e falou, Davi, deixa de cuidar das ovelhas, vai lá, leva comida para os seus irmãos, saiba como eles estão, se eles estão bem, se eles estão, se eles são firmes, confiantes, vai lá que eu estou preocupado com eles. E Davi, muito obediente, deixou de fazer o que ele estava fazendo, que era cuidar das ovelhas, e foi lá levar a comida, saber dos seus irmãos. Chegando lá, Davi viu aquela situação
com os irmãos, estava tudo bem, eles estavam fora de perigo. Mas ele viu que o gigante Golias estava enfrentando o povo de Deus, estava caçoando do povo de Deus. E Davi ficou furioso. Ele não gostou nada. Imagina, ele, um menino pequenininho, né? Que não tinha nem idade para estar lá, mas ele ficou furioso com toda aquela situação. E ele falou: quem esse gigante pensa que é? Para enfrentar o povo de Deus desse jeito? Nós somos do Senhor. Como ele tem essa coragem? E aí, as pessoas olharam e falaram: olha, parece que ele está disposto mesmo a enfrentar esse gigante, hein? Vamos falar para o rei Saul. E aí, imediatamente, o rei Saul ficou sabendo disso e mandou chamar Davi. Esse jovenzinho corajoso que estava querendo enfrentar esse gigantão que ninguém queria enfrentar. E aí Saul perguntou: você quer mesmo enfrentar? Eu quero sim, porque Deus, o Senhor, me deu força para enfrentar grandes feras, para enfrentar leões, para eu proteger minhas ovelhas. Como ele não vai me dar força para enfrentar esse gigante? E aí, não é que Saul ficou convencido desse poder de Davi? E aí falou: então tá bom, você vai. Mas ó, antes eu vou te dar minha armadura para você ir bem protegido. E era uma armadura bem pesada. Pensa numa armadura pesada. Davi pequenininho, magrinho e aquela armadura pesada. Ele não conseguia nem andar. Não deu certo. Davi falou: ó, não tô conseguindo. Desculpa, rei, não vai dar para usar sua armadura. Eu vou sem armadura. Tudo bem. Então você vai sem armadura? Eu vou pegar aqui umas pedras e vou usar como arma. Tem certeza, Davi? Davi falou: vou, porque eu não vou sozinho, eu vou com a força do Senhor. E assim foi. Davi foi lá no riacho, pegou umas pedrinhas, 5 pedrinhas, colocou na funda e foi enfrentar o grande gigante. Ai, será que ele teve medo? Eu teria muito medo. Mas aí nós vemos na palavra de Deus que chegando lá, Davi, ele ouve o desafio de Golias. Lá no capítulo 17, versículo 32, ele fala assim, ó: que ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu vou lutar contra esse filisteu. Ninguém mais. Eu vou lutar. E a força está comigo. E assim, então, Davi foi. Assim que ele encontrou o grande gigante Golias, ele ouviu Golias de novo falando: quem pode me enfrentar? Ninguém pode me enfrentar. Aí Davi falou para ele: você tem a sua espada, mas eu tenho a força que vem do Senhor, nenhuma mais. Davi então pegou aquela pedrinha que ele foi lá no riacho, colocou numa funda, girou uma vez, girou outra vez bem forte e outra vez bem forte, jogou na testa do gigante. E o gigante, pum, caiu duro, morto, derrotado, com uma pedrinha, sem espada. Então Davi, ele venceu o gigante. E aí então se cumpriu, porque ele teve coragem de enfrentar o medo. E aí foi a vitória sobre o povo de Deus, sobre os filisteus. Crianças, tá vendo só como a coragem, ela nos capacita a fazer aquilo que é impossível, mas é uma coragem que a gente não consegue sozinho. Davi, em todo tempo, ele colocou a sua confiança diante do Senhor. Ele não agiu sozinho. Ele buscou sempre no Senhor a coragem para fazer o impossível. E muitas vezes, situações da nossa vida também trazem medo, também trazem ansiedade. E a gente muitas vezes não sabe para onde ir. Mas o que nós temos que fazer é buscar em Deus a coragem para fazer aquilo que é certo. Vamos orar a Deus então, pedindo essa coragem? Pai, nós agradecemos porque nós vimos na história de Davi que o Senhor é o Deus que está sempre presente em meio a situações difíceis que nos trazem medo e que não nos abandona. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor nos dê coragem
para enfrentar as situações difíceis que nos trazem medo e assim, ó Pai, testemunhar do cuidado do Senhor nas nossas vidas. Nos ajude nisso. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, então que nós possamos sempre exercitar a coragem que muitas vezes nós precisaremos da nossa vida para enfrentar as situações difíceis e confiar sempre, sempre em Deus, que nos dá a força para seguir em frente. Que Deus te abençoe. Até a próxima!